Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o 70º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o Livro das Ignorâncias do Manoel de Barros, um representante do Mato Grosso no giro pelo Brasil. Terra de Vanessa da Mata, o Mato Grosso faz parte da região centro-oeste do país. A gente vai continuar nela aqui na nossa jornada pelo Brasil. E o Mato Grosso é considerado a caixa d'água do Brasil pela sua rica hidrografia, mas o autor de hoje ele basicamente só nasceu no Cuiabá. Vamos falar um pouco sobre ele. A escolha do autor do Mato Grosso foi muito difícil porque nenhum nome se destacava muito na minha cabeça, no meu raciocínio, até porque o Manoel de Barros ele parecia ser muito mais do Mato Grosso do Sul. A Wikipédia falava como se ele tivesse vivido a vida inteira no Mato Grosso do Sul e eu descobri que isso era mentira. Eu fiquei muito irritado com essa informação, porque na verdade ele morou 30 anos no Rio de Janeiro, então não é como se ele ficasse no Mato Grosso do Sul depois de ter ido pra lá quando ele era novo. Não é que foi assim, então eu notei que estava errada essa informação e eu descobri também que ele tratava dessa origem dele na obra dele, então a escolha fez sentido no fim das contas. O Manoel de Barros é um autor premiadíssimo, muito famoso pelo seu lirismo e eu diria que ele faz um surrealismo do Pantanal, um surrealismo pantanense na obra dele. Era alguém que eu tinha muito preconceito, pra ser honesto, mas eu acho que isso era mais por conta dos fãs dele, pessoas que publicavam coisas dele, e que era uma galera, muito galera, assim, uma coisa meio tilelê, uma coisa meio, qualquer conexão absurda vira poesia, e é isso que a gente tem que valorizar, a falta de sentido pela falta de sentido. Só que eu notava que eu achava a poesia do Manoel de Barros estranho, ou me era algo que eu queria ficar afastado, e eu notei que eu precisava ler para realmente entender o que eu achava. E aí eu decidi ler agora, e eu decidi começar pelo Livro das Ignorâncias. Originalmente de 1993, eu li a edição mais recente desse livro, que é da editora Alfaguara, que tem um prefácio do Walter Ugumãe, uma pessoa que foi responsável por levar o Manoel de Barros para o Portugal. Eu não sabia disso, achei muito interessante essa conexão. E é um prefácio muito fofo mesmo. Ele tem um carinho muito grande pelo Manoel. Nesse prefácio, o Walter ele vai falar da proposta do Manoel de Barros para a produção literária dele, que é usar a palavra, tratar a palavra como algo maleável e a poesia como algo que alcança o grau de brinquedo, basicamente. Eu achei isso muito bonito. Mas essa é a proposta, assim, é uma proposta que eu gostei bastante, é algo que eu, de certa forma, quero tratar na minha poesia também, eu que escrevo. E eu diria que o que faltava, então, era ver a execução disso. Vamos para os pontos-chave do livro para entender melhor. Eu diria que esse livro ele vai tratar de 3 importâncias centrais. E a primeira delas é a importância do inútil. A importância daquilo que não é prático, aquilo que não é otimizável, aquilo que você não vai conseguir dominar, que você não vai se apoderar de. É irônico porque a gente fala, por exemplo, de línguas, você tá dominando essa língua, você é mestre nessa área, e tem uma relação de poder ali, só que não é verdade isso. Você nunca consegue realmente concatenar tudo de uma área do conhecimento e com certeza saber tudo daquilo. É uma coisa que a gente fala com muita levianidade, eu acho que a gente fala como algo banal, mas é muito distante da realidade. E é algo que a gente nem deve almejar também. E obviamente eu tô falando inútil entre aspas, assim, não é algo inútil de verdade. A segunda importância, ao meu ver, é a importância do inutilizar. Você pegar um objeto, você pegar tudo que você conhece sobre ele e tentar mudar isso, tentar esvaziar ele e falar, isso aqui não vai ter mais essa função, você vai querer trazer um outro propósito para ele. Eu faço parte de um grupo de poesia que chama Na Letra Q, e o Renato, que é o dono do projeto, ele propõe um exercício pra gente que ele fala pega um livro e me fala o que eu posso fazer com ele que não seja ler, que não seja servir de decoração, inventa uma outra funcionalidade para ele. Isso não é exatamente fácil e a gente consegue chegar em lugares muito distantes, assim, você ter essa prática é muito legal. No fim das contas, eu sempre vou para uma válvula de escape que é falar que tudo pode virar uma arma branca, mas isso também tem o seu significado, não é? E por fim, a gente tem a importância do inventar. E o inventar aqui é muito significativo no sentido
sentido da palavra, porque a gente vai nomear coisas. E eu acho muito legal essa coisa de nomear sentimentos, particularmente. Eu acho que é muito interessante a ideia do tipo, se isso não tem uma palavra para designar, a gente vai sentir isso, a gente vai conseguir falar dessa coisa sem ter um significado numa unidade gramatical. Isso me lembra muito o livro Lost in Translation, da Ella Francis Sanders, que eu fiz muita questão que fosse meu livro de mesa aqui na Casa Nova, mas eu acho que eu não coloco ele tão em evidência para os outros começarem a ler. Mas é um livro muito bonito, que a descrição dele é assim: um compêndio ilustrado de palavras intraduzíveis de todas as partes do mundo. É da editora Raposa Vermelha, livros da Raposa Vermelha, que tem muitas ilustrações lindas, assim. É um livro muito legal. Você vai lendo e você vai notando assim, para várias culturas diferentes, você vai ter que colocar em palavras, em uma palavra só, alguma experiência, assim, algo que é difícil de você descrever de outra forma. Eu acho que é muito interessante porque se descreve aqui o que significam essas palavras, mas a gente sabe que na prática isso não vai ser exatamente o significado delas, porque tal como a gente tem saudade, que é uma palavra única para a língua portuguesa, a gente sabe que não é a mesma coisa que sentir falta. Sentir saudade é um pouco maior e é difícil de realmente explicar isso, é algo muito mais profundo. E toda essa brincadeira que o Manuel propõe é muito divertida. Eu acho que o livro ele tem esse toque e eu dei umas risadinhas ao longo dele que também eu não esperava. Algo que eu já esperava, que também faz parte dessa invenção, era o uso de muitas sinestesias pelo Manuel. E o que são sinestesias, para quem não sabe? É basicamente uma mistura de sentidos que você vai fazer na linguagem. Você falar que um perfume é doce é uma sinestesia. Eu acho que a gente faz muito isso sem a gente notar. Você falar que uma cor é berrante também é sinestesia, porque você está falando de uma coisa visual com uma coisa que é sonora. E a gente nem nota às vezes que a gente faz isso, mas é algo muito recorrente na poesia também. Falando em recorrente, na maioria dos vídeos de poesia aqui do canal eu falo sobre as imagens que o autor vai tratar, assim, ele vai falar repetidamente, porque cada autor vai ter um pouco disso, vai ter os seus vícios de imagens. E os do Manuel são muito interessantes porque eles remontam muito à natureza, especialmente. São eles: cores, açucenas, horas, pássaros, rãs, árvores, nadas e lagartos. Ele fala muito de lagartos, eu nunca tinha visto tanta poesia sobre lagartos. E eu mencionei que isso era esperado por mim, eu sabia que eu ia encontrar isso na obra dele, mas o que eu não esperava de jeito nenhum foi muito inesperado o ritmo desse livro. É um ritmo muito agradável, foi um livro ótimo de ler em voz alta. E nessa leitura você nota que as coisas não são tão desconexas quanto as pessoas fazem parecer ser, como se o Manuel brincasse com a palavra de um jeito que fugisse totalmente do sentido, assim, da ordem das coisas. Não é tão assim. E por que eu digo isso? O afastamento que ele faz não é um afastamento exatamente sempre inventivo. Eu diria que o livro ele perde um pouco a surpresa dele enquanto você lê. É uma coisa que alguém, enquanto eu fui pesquisar críticas, comentários sobre esse livro, alguém descreveu como se fosse um carinho que fosse perdendo efeito. Você gosta no início, mas depois aquilo não tem mais significado. Realmente você nota que o elemento surpresa ele vai perdendo força ao longo do livro, porque você sabe que ele vai usar algum elemento da natureza e alguma coisa sonora, alguma coisa visual, falar que o azul é de certa forma e tal. E aí você meio que entende o que ele vai falar em seguida. Não se tem muita inovação ao longo do livro. É claro que você gostar do negócio, você vai ficar gostando o tempo todo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não foge tanto da proposta dele. Ele não conecta tanto com outras coisas. Ele fica nesse mundinho, basicamente. Ironicamente, no prefácio, ele fala que poesia tem que ser pouca. E eu concordo. Eu acho que ler menos coisas dele, assim, ler um poema e tal, e depois ler outro, dias depois, é uma coisa que vai pesar diferente. Eu acho que faz diferença na obra dele, especialmente. E às vezes também, eu acho que ele se afastava tanto das coisas, tanto da norma que a gente instaurou, assim, que é igual você ver nuvens no céu e às vezes você vai enxergar outra imagem mesmo, você vai conseguir criar, mas às vezes só vai ser umas coisas misturadas, você não vai conseguir realmente dar um sentido para aquilo não vai ser realmente interessante. É igual você quebrar muito uma coisa e vira um monte de partículas, ok. Você pode usar aquilo tudo e construir outra coisa, mas às vezes só vai parecer um pó, assim, não vai parecer nada demais. Pelo menos essa foi a minha percepção. Mas também é claro que no meio disso tudo eu encontrei várias pequenas pérolas, eu realmente gostei muito de alguns versos e eu vou ler para vocês alguns poucos. Na página 31 a gente vai ter o verso: preciso do desperdício das palavras para conter-me. Eu gosto muito dessa ideia de você precisar expressar
coisas que não têm significado para você não explodir depois. Você deixar seu inconsciente falar para aquilo não virar outra coisa maior, para aquilo não se acumular em você e explodir de outra forma. Eu gosto muito dessa ideia. Já na página 15, a gente vai ter o primeiro poema do livro e a gente tem um dos maiores clichês do Manuel de Barros. Você provavelmente já ouviu de alguma forma na sua vida esse verso que é: desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. E eu também gosto muito dele. Eu acho que aprender a desaprender é muito importante também. Eu gosto dessa mensagem mesmo que ela esteja muito desgastada. E na página 78 a gente vai ter 2 versos que resumem muito bem o livro e que são: não era mais a denúncia das palavras que me importava, mas a parte selvagem delas, os seus refolhos, as suas entraduras. Foi então que comecei a lecionar andorinhas. Eu tinha selecionado esses versos sem notar o quanto eles eram similares e eu acho que isso me ajuda a corroborar a ideia de que o livro tem um quê de repetição. Ao mesmo tempo, isso pode significar apenas que eu enxergava no livro mais esse aspecto porque era mais interessante para mim, mas também isso fica a critério do leitor, de quem tá assistindo esse vídeo, se você lê o Manuel de Barros, se você concorda com essa coisa de que ele fica um pouco na mesma tecla, o que não é necessariamente o ruim, mas também é algo que eu vi. Além disso, essa edição do livro foi uma edição em que eu vi muitas páginas em branco, assim, antes de vários poemas e muitos anexos também. A gente vai ter no livro, por exemplo, a linha do tempo da vida do Manuel de Barros, ou a bibliografia sobre a obra dele, e eu acho que isso foi tratado como uma edição comemorativa sem necessidade, assim. Eu acho que parecia mais encheção de linguiça essas escolhas editoriais. E eu sei que tem gente que gosta das páginas em branco porque fala que são pausas no livro, que são coisas que você realmente vai parar ali e refletir, que você vai ter esse momento de relaxamento e que você não vai ficar numa leitura contínua. Só que pra mim não acontece isso, pelo menos eu nunca tive essa experiência de achar que as páginas em branco me faziam pausar. Eu acho que eu pauso quando eu quero mesmo, enquanto eu leio. Mas isso conecta também com a segunda parte do livro. Eu nem falei que o livro tem 3 partes, porque pra mim elas têm poucas particularidades e eu não ia destacar isso no vídeo, a não ser esse elemento da segunda parte. Em vários poemas dessa parte, a gente vai ter versos que são pontilhados e que eu li como se fossem silêncios, como se fossem os intervalos de tempo que ele queria que eu pausasse no meio do poema para depois continuar. E eu achei isso muito legal, eu achei que isso complementou a experiência de um jeito muito enriquecedor. Eu realmente notava que o ritmo continuava ali com aquela pausa daqueles pontos específicos. Tipo, se era um pouco mais, mudava muito a leitura. E isso eu tenho que destacar que realmente foi algo muito legal. Eu acho que deu até vontade de fazer um pouco para entender o que são essas pausas num texto, porque você só pular uma linha para outra, aquilo não vai significar realmente que a pessoa vai parar um tempo e ficar ali. Mas se você colocar um pontilhado, realmente parece que tem uma coisa, uma lacuna real, uma lacuna que tem um tamanho específico. E por fim, se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu até que gostei, mas foi muito rápido também. Nossa, passou muito rápido essa experiência. E ao mesmo tempo, eu não pretendo ler nada mais dele. Eu não pretendo ler mais nenhum livro dele. Eu acho que não é o meu tipo de poesia. Eu apreciei o que ele fez. Foi muito importante ler esse livro para perder o preconceito com o Manuel de Barros. Mas realmente não é pra mim. E olha que a proposta é a minha cara, assim, bate muito com o que eu acredito, mas eu não sei por que não ressoa tanto. E se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou falar que não é aquela coisa que eu falo, vocês precisam ler e tal. Eu acho que é bom conhecer o Manuel de Barros, mas a minha experiência escolar, por exemplo, já foi suficiente pra isso. Foi bom eu ler isso pra perder o preconceito? Foi. Mas eu continuo achando que as pessoas tratam ele de uma forma que não faz muito sentido, assim. Eu não acho que ele é essa coisa tão galera, assim. Eu sei que a poesia tem esse lado lúdico e tal, e é muito importante mesmo, mas a galera que gosta dele é uma galera que eu acho chatinha, mas tudo bem, porque eu também sou chatinho. E esse é o vídeo de hoje pra quem não quiser spoilers. Pra quem não ligar, eu vou ler nos spoilers um dos poemas do livro e comentar mais um aspecto apenas. Vai ser muito rápido, mas pra quem nem quiser isso, muito obrigado por ter ficado até aqui. Te convido a curtir o vídeo, a compartilhar com os outros, a comentar e a se inscrever no canal. Um beijo pra quem for ficar até aqui e até a próxima. Vamos seguir quem for comigo. Na terceira parte do livro, na página 55, a gente vai ter o poema que talvez é o poema que eu mais gostei do livro inteiro. Abre aspas. Retrato de um poste mal afincado ele era, sendo um vaqueiro entre mentes, peão de campo. No jeito comprido de estar em pé, seu corpo fazia 3 curvas no ar. Usava um defeito de ave no lábio.
Desde o vilarejo em que nasceu, podia alcançar o cheiro das árvores. Esse mal afincado sempre nos pareceu feito de restos. Ventos o amontoavam como folhas. Foi sempre convidado a fazer parte de arrebóis. Sintomático de tordos era o seu amanhecer. Falava em via de hinos, mas eram coisas desnobres como intestinos de moscas que se mexiam por dentro de suas palavras. Gostava de desnomear. Para falar barranco, dizia, lugar onde avestruz esbarra. Rede era vasilha de dormir. Traços de letras que um dia encontrou nas pedras de uma gruta, chamou. Desenhos de uma voz. Penso que fosse um escorço de poeta. Eu acredito que esse poema é o melhor jeito que ele usou a palavra como algo lúdico, falando de uma situação real também, algo que eu sempre gosto de trazer um pouco para a vida, essa coisa da poesia. Mas mais do que isso, ele trata a poesia como algo inerente ao ser humano, como algo que é natural pra gente, como algo que é eterno. E tem uma autora que vai vir pro canal que fala muito disso, dessa coisa da poesia como algo que não vai acabar. E eu tô doido pra trazer ela pra aqui. Mas isso ainda vai demorar um pouco. Vamos pra conclusão desse vídeo aqui. Não julgue um livro pela capa, nem pelo que falam dele, nem pelas pessoas que gostam dele. Julgue pelo conteúdo, se necessário. Esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até a próxima. Vocês acreditam que esse cabelo foi escolha da minha terapeuta? Ela falou, quero ver você maquiado com o cabelo preso. Eu não quero, mas vou fazer. Vamos ver o que dá.